Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Vasco. O Cruzeiro fazendo promoção para ter um público melhor no Gigante da Pampulha neste domingo, às 8h30. Centroavante não treina mais uma vez. Problema para o técnico Tite. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos de vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino, hein? Vitória no Clássico. 3-1 para cima do Atlético Mineiro, com direito a golaço de Bianca Brasil. Foi de virada. Camila Rodrigues pegando o pênalti quando estava 1-1. E o Cruzeiro com mais uma vitória, mais um resultado importante, com quase 2.000 torcedores na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e o time do técnico Jonas Urias fazendo bonito no Campeonato Brasileiro Feminino. Toda a sorte do mundo sempre aí para o time das Cabulosas. Neste domingo tem o Cruzeiro em campo, hein? O time do técnico Tite diante da equipe do Vasco e querendo aí melhorar o público, porque até agora a venda não empolgou. Torcedor, ele está na bronca. Eu já disse isso aqui, já falei nas minhas redes sociais. Eu acho que independentemente de pessoas, o torcedor ele tem que comparecer pelas 5 estrelas, por ser o Cruzeiro. E é o lugar também que se faz uma cobrança após o jogo, caso tenha que fazer a cobrança. Mas essa de, se a pessoa puder ir, eu acho que tem que estar no Mineirão, é o lugar do cruzeirense, e que o Cruzeiro possa buscar aí os 3 pontos. A situação vai ficando cada vez mais complicada. São 5 jogos e nenhuma vitória até agora na Série A, e o Cruzeiro precisa do apoio do seu torcedor. E a diretoria fazendo uma promoção que o sócio que comprou o ingresso pode retirar um outro para levar alguém e aí colocar um público melhor. A última parcial aí, acho que não tinha chegado nem em 15.000 torcedores, né? Então, esse público pode melhorar. O horário é ruim, o Cruzeiro não está bem, porque quando esteve aí bem, mesmo com o preço mais alto, o torcedor compareceu. Mas quem puder, faça esse esforço. E uma outra coisa também que eu jamais vou concordar: campanha de cancelar sócio. Isso aí não é o melhor caminho, pessoal. Acho que a diretoria do Cruzeiro, ela comete erros, a gente aponta os erros, a gente critica os erros, mas tudo tem um limite. Cada um é livre para fazer o que quiser, e eu aqui dou a minha opinião. Já falamos muito na Samuca TV, né, os erros da diretoria do Cruzeiro, aí do presidente Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, de todos ali do departamento de futebol. Por exemplo, uma janela fechada há mais tempo, com o Cruzeiro precisando ainda de reforços na temporada. Isso vai ficar somente para a janela do meio do ano. A questão aí da comissão técnica, a gente já bateu muito nesta tecla e voltou a ficar com essa pressão aí por parte de todo mundo, porque o que importa mesmo é o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Copa do Brasil e Copa Libertadores, mas aí fazer esse tipo de movimento aí, eu não vou chancelar isso em hipótese alguma, de cancelar sócio, de não ir ao estádio. Quem puder, então, que vá ao Mineirão e que possa ajudar o Cruzeiro a buscar os 3 pontos. Se vai mudar técnico ou não vai mudar técnico, é um outro capítulo, mas o Cruzeiro ele tem que estar acima de todo mundo, de qualquer pessoa. Esse é o meu pensamento. Mas vamos lá, porque a preparação foi encerrada. O Cruzeiro, infelizmente, não terá Caio Jorge mais uma vez. Ele não se recuperou, fez tratamento intensivo. O Caio teve aí um trauma no pé direito, ainda com bola rolando na final, e é uma final que vai dando prejuízo cada vez mais para o Cruzeiro, né? Porque já perdeu o Bruno Rodrigues, perdeu o Lucas Romero e agora perde o Caio Jorge mais uma vez, uma ausência importantíssima, e não tem substituto. Quem jogar tem que fazer muito para chegar um pouquinho próximo do que entrega o Caio Jorge. Seja o Chico da Costa, seja o Neisser Villarreal. E aí vamos aguardar. O Cruzeiro terá algumas mudanças. Matheus Cunha no gol, isso é fato.
O William retorna também à lateral direita. E lá no ataque, a grande dúvida, se joga o Neisser ou se joga o Chico da Costa. O restante aí temos que aguardar. O ritmo já é de concentração e o Cruzeiro muito pressionado, precisando da vitória neste domingo diante da equipe do Vasco. 8:30 da noite, domingão, pressionado. O técnico Tite, torcida na bronca. E o Caio Jorge, vai jogar ou não? O KJ treinou ou não treinou? O Cruzeiro precisa de você, hein, Caio Jorge? Contra o Vasco da Gama. Ah, sou mais Cruzeiro, hein? No Mineirão sou muito mais o Cruzeiro, então, Cruzeiro. Então, Cruzeirão cabuloso, pra cima dele, zerou. Emerson Pansieri, é hora do Cruzeiro dar a volta por cima. O Vasco vem de vitória importante na estreia do Renato Gaúcho e o Cruzeiro de derrota pro Flamengo. Cruzeiro é o lanterna do Brasileirão. Passou da hora de vencer, hein, Pansieri? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pansi. Um abraço pra você também, Thiago. Um abraço pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Pois é, Thiagão. Um abraço também no Alê, no Pansi. Tá na hora. Eu tô sempre chegando aqui nos jogos do Brasileiro. O Cruzeiro vai em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai buscar essa primeira partida com resultado positivo, porque até agora não conseguiu na competição. E aí o sinal de alerta tá ligado. O Cruzeiro sabe que não vive o melhor momento. Deu pra entender que o Tite também sabe disso, né? Na entrevista pós-jogo que você participou no Maracanã com o treinador do Cruzeiro. Existe uma pressão sim pra cima da comissão técnica, existe uma pressão sim pra cima do treinador, que mesmo com o título do Campeonato Mineiro no domingo passado, está sendo pressionado por melhores resultados e melhor futebol. O Cruzeiro para amanhã, então, entra com essa necessidade de vitória, muito mais do que um jogo normal, Thiago. Porque é lógico que todo jogo o time entra com a necessidade de vencer, isso é óbvio, né? Isso aí todo mundo sabe. Só que amanhã tem ainda esse agravante, né? Que é a necessidade de um resultado positivo, até por conta de uma pressão que existe. Uma pressão que começou com o torcedor do Cruzeiro no início da temporada, não entendendo tão bem a chegada do Tite. Essa é a realidade. Mas vamos lá sobre o time, né? O Lucas Homero segue de fora por conta da costela, né? Quebrada, e aí não joga. O Bruno Rodrigues, opção no ataque, também tem a lesão muscular na coxa. Tá fora. Quem volta? O William. O William volta porque cumpriu suspensão. Agora, o Caio Jorge foi baixa no duelo diante do Flamengo, a derrota no Maracanã, o trauma no pé direito. Ontem fez um trabalho interno, não fez trabalho em campo, fica a interrogação se ele vai participar do trabalho de hoje. Hoje o Cruzeiro treina às 4 na Toca. Se o Caio Jorge vai conseguir treinar com os companheiros e dessa maneira conseguir também ficar à disposição do técnico Tite. Essa é a grande pergunta para o jogo de amanhã, Thiago. Ô Edu Panzi e Ali Oliveira, eu confesso a vocês que, obviamente, qualquer jogador que fique ausente sendo uma peça titular fundamental do time já gera preocupação. Mas no caso do Caio Jorge, não só pelo próprio KJ, por ser artilheiro, por ser o jogador mais importante da linha ofensiva do Cruzeiro, mas pelos substitutos. E Edu Panzi, eu até perguntei ao Tite, estávamos juntos na transmissão na quarta-feira, você até não concorda com o meu pensamento, e em campo, cara, você tem a visão direitinha. O Neisser, e não é por culpa dele, repito, um garoto, veio de fora, tem que dar tempo a ele, esperar que ele vá criar uma maturidade, mas você via nitidamente, logo que ele entrega o gol, quando o Flamengo abre o placar numa saída de bola errada dele, e aí é natural, tá, gente? Eu não tô aqui culpando o Neisser, não tô crucificando o Neisser, nada disso. Perguntei ao Tite, é uma questão de maturidade e só o tempo vai dar isso a ele. Ele começa a se esconder do jogo.
ele começa a se esconder. E quando a bola chega, teve um cruzamento ainda no primeiro tempo, que ele erra um cabeceio fácil até dentro da área, a bola vai para a linha de fundo. Então isso vai minando essa confiança do jogador. O Chico da Costa, que seria um outro possível substituto, ainda aquém da parte física, retornando há poucos dias. Aí te pergunto, Edu, daria para tentar uma outra alternativa, talvez usar um falso 9, um esquema diferente, jogar sem um centroavante referência para esse jogo? Tenta mais uma vez com o Neiser, dentro do Mineirão, com a torcida que já tá com o ranço do time, do Tite especialmente. Tenta uma outra alternativa ou vai com o Chico da Costa, que aí, repito, o pouco que ele se apresentou pro jogo no segundo tempo já me chamou a atenção. E aí, dentro de casa, um cara mais escolado, experiente, caso tenha que ter esse centroavante. Qual o seu diagnóstico, Edu? Ô, Thiago, as duas melhores opções podem ficar de fora. Uma tá fora, com certeza, que é o Bruno Rodrigues, que pra mim seria o substituto imediato do Caio Jorge. E o outro é o Caio Jorge, que está lesionado e a gente não sabe se vai para o jogo ou não, depende muito da presença dele no treino de hoje, na Toca da Raposa. Por enquanto, segue lesionado e como dúvida para o jogo de amanhã contra o Vasco. Cara, eu acho que tem muito de entorno, de cenário. A escolha do Tite pelo Neiser vai por gestão de grupo e por ser um cara que estava melhor fisicamente. Ele estava treinando, joga mais do que o Chico da Costa. O Chico da Costa veio de um período muito longo de inatividade. E aí, não é só o Tite. A maioria absoluta dos treinadores, e se eu fosse treinador, talvez faria da mesma maneira. O cara que está voltando de lesão, é melhor para ele entrar num segundo tempo com o adversário já mais cansado e desgastado, porque a chance dele render mais fisicamente, entrar num nível até melhor do que o adversário, ela é maior. E o Neiser, ainda que tenha cometido o erro do passe no gol do Flamengo, mas ele não foi o único responsável. O Fagner errou tanto quanto, o Vidalba e o Fabrício Bruno erraram tanto quanto. Então precisa dividir a responsabilidade no gol do Flamengo. E a melhor chance do Cruzeiro no primeiro tempo foi criada pelo Neiser. Numa jogada pela esquerda, a única grande defesa do Rossi na primeira etapa foi oriunda de um chute, de uma finalização do Neiser e mérito do goleiro do Flamengo. E aí, cara, no segundo tempo, não foi o Neiser que jogou mal, foi o Cruzeiro que teve uma queda de rendimento de novo, né? Assim como vem acontecendo nos últimos 350 jogos do Cruzeiro em 2026, o segundo tempo do Cruzeiro é pior do que o primeiro. E aí o Neiser foi mal e vários outros jogadores que estavam em campo também foram mal. O Chico da Costa teve um segundo tempo de maior protagonismo, porque o Flamengo vencia o jogo por 1-0 e o Cruzeiro se mandou pra frente. O Cruzeiro abriu mão, desorganizou defensivamente, tanto que tomou um gol com ninguém defendendo no último lance da partida. Eu acho que se o Chico da Costa estiver melhor fisicamente, aguentar mais minutos, ele vai ser a escolha. Para esse jogo contra o Vasco, imagino que ele vai ser a escolha do Tite para começar a partida. Mas eu sigo na torcida para que a lesão do Caio Jorge tenha melhorado e que ele consiga treinar hoje e estar em campo. Vai ser fundamental, Thiago. O cara que é responsável por mais da metade dos gols no último 1 ano e meio de um time, esse cara, o clube depende dele e o Cruzeiro depende do Caio Jorge. Ô, Ale Oliveira, é óbvio, né? O Edu tem razão, o cenário mais claro, melhor pro Cruzeiro é ter o Caio Jorge. E a gente fica na expectativa de fato vá ao jogo, não tendo o Caio Jorge, qual a solução ali? E eu acho que o Cruzeiro já perde demais pro jogo não tendo o Caio Jorge. Porque ele é o artilheiro do Brasil, né? Artilheiro... Por ter também o substituto, né, Ale? E a diferença técnica e até de característica é muito grande, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro. Então, se você pegar, mesmo os times que investem mais, né? O Palmeiras, por exemplo, sem o Vitor Roque, perde muito. Né? E aí a gente tá falando do Caio Jorge, que é a grande referência ofensiva desse time. Acho também que se o Chico tiver numa condição física melhor, é o escolhido do Edu e o meu e o do Tite seria o Bruno Rodrigues de centroavante, embora ele prefira jogar pelo lado, mas ele seria o escolhido, também não tá disponível. Eu não tô muito otimista, não sei se o Pansi tem essa impressão, não tô muito otimista sobre a participação do Caio Jorge não, cara. Também não. Tô achando que ele não vai, tô torcendo para que vá. Ele não treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na quinta-feira ele até, vamos colocar assim, parece que deu uma animada na rapaziada lá, sabe? Na turma do Cruzeiro, da Departamento de Saúde, deu
uma esperança, Cara, uma fagulha. vamos falar Mas não português treinou claro. sexta. Falar o português claro pra Mas vocês. aí ontem não. fosse o Caio Jorge, qualquer outro jogador já estaria fora do jogo. Sim. Qualquer outro jogador. Concordo. A gente está aqui especulando a possibilidade do Caio Jorge jogar. Primeiro, porque é o Caio Jorge. Segundo, porque não tem outro no lugar. Perfeito. E pelo momento do Cruzeiro, né? Perfeito. O desespero do Cruzeiro. Não fosse isso, o Caio Jorge estava fora, né? Eu É isso também mesmo. tenho essa impressão. De qualquer maneira, não tendo essas possibilidades, eu acho que o Chico é uma alternativa interessante, porque ele é mais posicional, né? Então, a tendência é que o Cruzeiro fique mais com a bola, pressione mais. Então, é importante você ter essa presença ofensiva de um Vasco que a gente fala muito, né, de tempo pro treinador e que ele precisa entender e adaptar. O Vasco é uma exceção, né? Aliás, os times que foram comandados com o Fernando Diniz normalmente têm esse impacto. O Fernando Diniz sai, entra o Renato Gaúcho, o time era o último colocado, ganhou do então primeiro colocado, que é o Palmeiras. Fazendo coisas mais simples, não inventando muito, colocando cada um na sua posição. Era outro Vasco da Gama, principalmente no segundo tempo contra o Palmeiras. É um adversário mais complicado, muito mais complicado pro Cruzeiro do que seria se tivesse o treinador anterior, né, o Tiagão? É isso, 12:39, já vamos esboçar esse provável time do Cruzeiro. Vamos também saber do Wellington Campos como vem o Vasco da Gama. O Vascão ganhou uma moral importante, né? Venceu o Palmeiras no fim de semana. Agora, 12:40, você aqui no intervalo. Se não vencer, se empatar, você com o seu sentimento, com o que você vive de Cruzeiro, o Tite está ameaçado ou não de demissão, hein, Pansieri? Eu tenho a impressão, Thiago, que não. Eu tenho a impressão que não. Vai depender aí muito se for uma vitória, por exemplo, do Vasco acachapante, né? O Cruzeiro perder aí de forma bizonha em casa, né? Isso aí eu acho que é mais difícil segurar. Mas em caso aí talvez de um empate, de uma derrota não tão estranha assim... Depende do contexto, né? Depende do contexto, depende da forma que vai ser, por exemplo, uma derrota, né? Aí sim, ele poderia estar ameaçado. Mas tirando isso, eu não vejo, Thiago, esse movimento de mudança da comissão técnica. Você teve no Rio de Janeiro, né? Na quarta-feira. Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Não. E outra coisa, eu também não acho que o Tite peça o boné. Eu vou embora. Também não vejo isso. O cenário pra amanhã, tomara, né, que isso fique só na especulação e que o Cruzeiro vença. Vamos saber como é que vê o Vasco, o Vascão da Gama, que ganhou do Palmeiras em casa na estreia do Renato Gaúcho, ganhou um novo ânimo, ganhou um novo fôlego, hein, Wellington Campos? E o Vasco da Gama finalizando sua preparação no CT Moacir Barbosa, e à tarde a viagem para Belo Horizonte para o jogo de amanhã com o Cruzeiro, 20:30 da noite no Mineirão. O time ganhou muita moral após a boa vitória de virada em cima do Palmeiras 2-1 no estádio de São Januário na última quinta-feira, com gols do Thiago Mendes, que está fora do jogo de amanhã, terceiro amarelo, e de Cuiabano, que pode virar titular na equipe vascaína no lugar do Lucas Piton, que estava muito vaiado pela torcida. Um provável Vasco da Gama para este domingo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, junto com Robert Renan, Lucas Piton ou Cuiabano, Hugo Moura, Tietê. Aí ele pode colocar o Rojas junto com o Nuno Moreira, é uma possibilidade. Na frente, o Andrés Gomes e o David. O Vasco do Renato Gaúcho pode ter esta escalação contra o Cruzeiro amanhã, aí em Belo Horizonte. Tá falado, Thiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Valeu, Wellington. O Ale Oliveira, claro que ganhou um fôlego novo, a chegada do treinador, vitória contra o Palmeiras. Quais os perigos aí do Vascão da Gama, Ale? O Vasco é outro time, né? Claro que, evidentemente, que o Renato tá chegando, tá entendendo melhor, mas os jogadores até falaram isso depois do jogo, né? Porque ele simplifica mais, ele abraça mais. O Renato não é só resenha, não é só aquele paizão, mas é também, né? E um grupo que vinha muito machucado, sem confiança, né? Então o Renato dá uma outra cara para esse time, fora que você ganhar do time que então era líder do campeonato
Brasileiro, fazendo um grande segundo tempo, né? O Vasco mereceu o resultado, jogou melhor que o Palmeiras, principalmente no período final, dá uma confiança muito maior, né? Então, acho que o Vasco é perigoso, não é um time ruim. Sem o Thiago Mendes perde muito, mas continua achando o Cruzeiro favorito. O Thiago Mendes deu outra cara pro meio campo do Vasco. Agora esse Andrés Gomes a correr assim, igual notícia ruim, viu? Perigoso. Esse ataque do Vasco tem que ter atenção, viu, Dô? Tem que ter atenção, mas, Thiago, você não tenha dúvida que o papo do Renato Gaúcho durante a semana, no vestiário, vai ser a pressão em cima do Cruzeiro. Vai ser a pressão da arquibancada, tentar dar uma cozinhada no jogo, fazer a ansiedade tomar conta da partida. Ele sabe também lidar muito bem com isso, ele conhece muito bem o futebol brasileiro, todos os clubes, não por ter jogado no Cruzeiro, mas por trabalhar durante décadas aí já como treinador e saber a característica de cada um dos times brasileiros. Você não tenha dúvida, o papo do vestiário do Vasco antes do jogo do Mineirão vai ser a pressão. E vai ser tentar jogar com essa pressão, fazer da pressão uma aliada. Bom, Edu Panzi, 12:49 para fechar o Cruzeiro amanhã, hein, Panzi? Como é que tá a procura pelo ingresso? Vamos ter o Mineirão vazio, vamos ter casa cheia, o horário é difícil, o momento não é dos melhores. Como é que tá essa procura pelo ingresso, hein, Panzi? Não tá daquela maneira que a gente sabe não, né, Thiago? Essa é a realidade, né? O Cruzeiro... se fosse uma outra ocasião, o Cruzeiro colocou uma previsão de público aí de 30 mil, mas sinceramente vamos ver se vai ser algo aí na casa dos 20, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver como é que tá aí o andar da carruagem, principalmente no sábado, em relação ao Cruzeiro. Com a necessidade de fazer a primeira vitória, né? Então a Nação Celeste para empurrar o Cruzeiro a buscar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro também. Esse é um propósito da nação. Você me perguntou o provável time. Vamos lá. Matheus Cunha no gol. O William na direita. Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, a defesa. No meio campo, sem o Romero, Mateuzinho, né? Acho que o Matheus Henrique, com o Lucas Silva, a presença do Christian, do Gerson e do Matheus Pereira. Na frente a dúvida, se vai o Chico da Costa, se vai o Neiser, se vai o Wanderson, se ele mexe, né, na equipe, ou se vai o Caio Jorge, que é o titular absoluto, e aí não precisa nem levar em consideração as outras opções. Se o Caio estiver pronto, se o KJ estiver pronto, né, nem que não seja 100%, mas numa parte até de confiança, para que ele não machuque mais, para que ele não tenha nenhum problema a mais desse problema que ele teve no pé, né? Para não agravar o problema que ele teve no pé, que foi esse trauma, aí vai o Caio Jorge. Agora, se não, ele pode tentar alguma coisa diferente do que ele fez no duelo contra o Flamengo. Thiagão. Boa, Pancier! Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!